não consigo respirar. Onde que eu tô? Que lugar é esse? Meu Deus, socorro! Não! Não, 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 por favor, não, não, por favor! Calma, calma, tá tudo bem. Mas você sentiu algo de diferente no começo desse episódio? Uma sensação esquisita de medo? Cientificamente falando, medo é uma resposta a ameaças. E isso causa uma liberação de substâncias químicas que fazem acontecer muitas coisas diferentes no nosso corpo, como a respiração acelerada, coração batendo mais forte, músculos contraídos e energizados, prontos para agirem se necessário. A nossa resposta ao medo é completamente autônoma. E se não fosse ela, provavelmente seres humanos não teriam chegado tão longe. O medo nos proporciona sobrevivência em um mundo tão caótico. Um dos primeiros questionamentos que foram feitos sobre a biologia do medo é se nós nascemos com medo das coisas ou se temos que aprender a ter medo. A resposta é que é um pouco dos dois, mas é mais provável que você tenha medo de certas coisas. Evolutivamente falando, fomos programados para ter medo. É uma vantagem evolutiva. Não suba no topo dessa árvore que você pode cair e se machucar. Ou até mesmo, não saia da sua caverna à noite porque você poderá ser devorado por algum animal bem perigoso. E o responsável em coordenar essa sensação de medo é o cérebro. Diferentes áreas do nosso cérebro estão envolvidas em processar e responder ao medo. Podemos destacar alguma delas. Tálamo é responsável por decidir os caminhos dos dados sensoriais recebidos dos seus olhos, boca, ouvidos, pele. Já o córtex sensorial irá interpretar as informações enviadas pelo tálamo. O hipocampo armazenará e irá recuperar memórias conscientes. É através dele que, quando avistamos, por exemplo, uma aranha, o cérebro estabelece o contexto para esse medo, ou seja, reconhece que é um perigo e que devemos nos afastar. Uma outra parte importante é a amígdala. E não é a que fica na garganta. Essa amígdala que eu tô falando é uma estrutura do cérebro humano que irá decodificar as emoções que sentimos. Basicamente, ela aprende sobre quais coisas você deve ter medo. E por último, mas não menos importante, o hipotálamo. É ele que desperta a resposta que chamamos de luta ou fuga. Será que eu enfrento essa situação ou corro dela? Isso é mais ou menos o que acontece quando tá tudo normal. Agora, quando o medo sai fora de controle, ele pode se tornar algo muito ruim e patológico. Uma fobia. A fobia é uma reação exagerada de medo que você pode desenvolver com um objeto, situação e até mesmo um animal. É um medo fora do comum. Você acaba sendo consumido por uma ansiedade que te faz querer fugir. A ciência ainda não desvendou completamente o porquê desenvolvemos fobias. Pode ser através de uma situação traumática diretamente ligada à fobia, ou até mesmo de forma indireta. Alguns estudos mostram, inclusive, que fobias podem ter origem genética. E quando o medo se torna anormal e exagerado, pessoas começam a evitar lugares que talvez encontrem aquela situação ou objeto. E será que a gente pode tratar o medo?
Quando ele influencia negativamente no dia a dia de uma pessoa, sim. Tratamentos podem até incluir medicamentos, mas cada caso é um caso. Muitos especialistas recomendam a terapia cognitivo-comportamental. Ela pode permitir que pessoas com fobia substituam os padrões de pensamentos não adaptativos para formas de pensamentos que sejam mais benéficos. Um grande problema é que a maioria das pessoas não procuram ajuda. Distúrbios relacionados ao medo podem se curar sozinhos, mas também podem voltar. Transtornos de ansiedade, por exemplo, quando começam na juventude, se não tratados, podem acabar se tornando crônicos. Um outro momento de medo muito comum em seres humanos são os pesadelos. Pesadelos são emoções negativas que emergem de sonhos disfóricos. Eles normalmente acontecem em uma fase do sono que chamamos de movimento rápido dos olhos. Nesse momento, nossos cérebros estão extremamente ativos, principalmente os centros emocionais e a amígdala. E a atividade durante o sono REM pode se relacionar com o conteúdo emocional dos sonhos, inclusive o conteúdo negativo. Durante o sono REM, áreas pré-frontais do cérebro, onde mora o nosso pensamento racional, estão menos ativas. Desta forma, os centros emocionais acabam nos ajudando a regular as emoções. Pesadelos podem ser classificados em 2 tipos. Tipo idiopático, isto é, sem nenhuma relação com qualquer evento da sua vida, ou pesadelos pós-traumáticos, relacionados com eventos estressantes da vida. E da mesma forma que os sonhos, pesadelos ainda são um mistério sem conclusão para a ciência. Deu para perceber que o medo é um processo extremamente complexo, mas que nos ajudou a chegar até aqui. É um sentimento primitivo e que devemos respeitar. Mas ele não pode atrapalhar nossas vidas. Caso isso aconteça, devemos buscar por ajuda. A ciência ainda precisa responder muitas perguntas sobre a biologia do medo. Quais sistemas neurais estão envolvidos? O que será que aconteceu na evolução para tornar o medo uma emoção adaptável? Só o futuro poderá nos responder. Um futuro baseado em coragem e sem medo de encontrar as respostas.